Então, boa noite, bem-vindas à super aula bônus da jornada Florescendo Depois dos 40. Eu tenho três objetivos. Um deles eu nem coloquei na divulgação dentro do grupo, né, de vocês. Essa aula aqui é só para o grupo Florescendo, porque só quem está no grupo vai entender por que nós chegamos aqui. Mas um dos objetivos é ouvir de vocês como é que vocês foram na jornada, se vocês conseguiram assistir às aulas, se vocês fizeram alguma prática e o que querem compartilhar disso. Esse é o primeiro objetivo, é ouvir mais vocês sobre a jornada. O segundo objetivo é entregar as 8 orientações, que eu ia levar mais de 1 hora ontem, a mais para entregar. Aí eu falei, eu não vou ficar com isso comigo, eu vou entregar numa aula extra. E a terceira é tirar dúvidas da mentoria, que eu abri inscrições, Nova Vida Amorosa, porque eu não soube fazer marketing direito, eu não soube divulgar, eu não soube explicar direito, eu acho. Então, quando a pessoa me pergunta, me dá a oportunidade de falar mais, né? Então, sem mais delongas, eu quero ouvir vocês sobre como é que foi a experiência da jornada. E quem fez os 11 dias de presente já pode engatar e falar sobre essa temporada toda aí, que termina hoje. Olha, por ordem de chegada, nós temos Aldeci, Márcia e Ana Carolina. Quer começar, Aldeci? Aldeci chegou primeiro? Oi, boa noite a todos. Boa noite, tá? A gente está ouvindo você baixo, tá? Falar perto aqui no microfone. Melhorou? Muito! Melhorou muito, graças a Deus. Tá pertinho. Eu não sei, acho que eu não tenho muito o que comentar, não. Eu fiz as práticas, gostei muito, como sempre. É sempre esclarecedor, é sempre conhecimento a mais, sempre ajuda, lógico. Mas, assim, eu sinto que eu teria que fazer alguma coisa mais específica. Qual é assim, o seu... Quando você fala específico, você tem como formular o seu desafio? Qual é o seu desafio específico? É alguma coisa que eu sei, eu sinto que tem algum bloqueio, alguma coisa que eu não consegui identificar. Já fiz algumas coisas com você, já fiz com outras pessoas, mas eu sinto que ainda tem alguma coisa, algum bloqueio que não flui, entendeu? Eu vejo que outras pessoas fazem muito menos, fazem às vezes até nada, quase nada, e a coisa flui. E a vida amorosa destrava. É sobre isso que você está falando. Não só a vida amorosa, eu diria no todo. Eu tenho a experiência de pessoas conhecidas e até mesmo nesse grupo aqui, vendo a narrativa de outras pessoas. Assim, às vezes as pessoas fazem até menos ou quase nada e obtêm o resultado daquilo que esperavam, daquilo que se propuseram. Mas, assim, para mim, particularmente, eu sinto que tem esse bloqueio aí. Eu acredito que teria que ser alguma coisa individualizada. Será que a mentoria em grupo, eu vou passar quase 1/3 da mentoria trabalhando a limpeza interior. O que tem aí é coisa para limpar.
Você não sabe exatamente o que é. Isso, eu não sei, isso que me angustia, não sei. Você ainda não sabe exatamente o que é, mas tem algo do seu passado travando. Com certeza. E não travava até o falecimento do Beto. Veio. Não, já tinha em outras áreas, vamos dizer, em outras áreas eu Mas na vida amorosa, não. Travou depois. Bom, você tem mais essa expertise do que eu em termos de conhecimento. Por exemplo, não sei se eu vou me fazer entender. Eu nunca tive, como eu já narrei algumas vezes, nunca tive, graças a Deus, um relacionamento abusivo. Nunca, 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 graças a Deus. Embora eu tenha vindo de uma família altamente desestruturada, que eu já tive a oportunidade de mencionar isso para você, de ver minha mãe apanhando, de ser criada com escassez. E na minha vida amorosa, eu nunca tive um homem que pelo menos tivesse mandado a merda. Nunca. Sempre fui muito bem tratada, sempre fui respeitada. E nesse sentido, sim, eu não sei se tem resquício de trava, não sei, mas na minha vida em geral, financeira, está sempre no regular. Podemos dar uma régua aí na regularidade. Entendi. Por mais que eu faça, por mais que eu me desafie, eu sinto que tem alguma coisa, mas eu não consigo saber o que é. A romper o pacto anti-mediocridade. Quer dizer, para romper o pacto com a mediocridade. Por mais que eu estude, que eu tenha, esteja sempre fazendo alguma coisa, eu já fiz até um tempo atrás, bem uns 5 anos, se não me engano, uma limpeza que pelo menos a mentora na época chamou de limpeza de ancestralidade, de pai e mãe, essa questão que nós já falamos aqui de perdão, de pai e mãe e tal. Mas, assim, não adiantou. Não vi nada, nenhum resultado. Ok, então você precisa de um pacto na prática, anti-mediocridade, para destravar a vida, né? Márcia, quer compartilhar a experiência desses dias? Insights, comentários, perguntas, fica à vontade. Sim. Não, o que eu tenho que... Está escutando? Vocês estão escutando? Perfeitamente. Tá bom. Bom, o que eu tenho que falar é que eu acho que acompanhei todas as aulas e gostei muito e achei muito produtivo as suas colocações que verbalizaram aquilo que a gente, pela gente mesmo, não consegue alcançar. E achei assim extremamente importante, interessante também, o trabalho com a ancestralidade, porque, na verdade, de tudo o que foi dito nesses dias, para se chegar a se tornar um adulto amadurecido, vamos assim dizer, que seja tronco forte, apoiado em raízes vibrantes e nutridoras, cheios de vida, cheios de vida, nós precisamos ultrapassar aquela fase das experiências que nos sabotam, ressignificando as nossas experiências. Então, o exercício com a ancestralidade foi simples para mim, assim, atingiu meu coração de uma forma muito intensa, entendeu?
e, e conseguindo ressignificar essas experiências, é claro que a gente consegue, então, perdoar e reconstruir, né, uma nova vida. Uma vida que eu calculo de muito mais paz, né? De muito mais tranquilidade, de muito mais alegria, de uma visão mais positiva do mundo que nos rodeia e, e nos reconstruir a nós próprias, né? Que se a gente olhar para trás, nós nos enxergaremos como uma figura com determinadas características, com determinados defeitos e qualidades, e é isso que nós somos mesmo, né? Esse feixe de qualidades e de não qualidades ou de defeitos, e que hoje, passada essa nova experiência de reconhecer tudo aquilo que nos fazia ser daquela forma, reconhecer e ressignificar, nós poderemos construir novas mulheres para não ser a trouxa da hora, né? Mais conscientes, mais fortes. Mais consciente, mais forte. Depois dessa semana, você se sente mais fortalecida interiormente? Muito mais, muito Ok. mais. Era isso que eu queria saber. Bingo! Porque eu fiquei com receio dessa prática, de fazer em live aberta, sabe? Eu achei que eu fui longe demais, mas se fortaleceu, fortaleceu. Deus no controle. Não, mas eu acho que não, que não. Foi forte no sentido de ter atingido o alvo ou atingido o nosso coração. Porque, na verdade, nós vamos nos dirigir à ancestralidade, significa o pai e a mãe, o avô, a avó, o paterno, materno, mas pessoas que nós nem conhecemos, mas que nós sabemos que existiram lá atrás. Sim. E muitos, existem, e muitos, e muitos. Existem em você. Existem em você ainda. Que deixaram marcas no meu DNA, né? Até no meu cabelo, na minha pele, tudo, né? Eu sou a síntese. Eu sou a síntese de de todo esse mundo atrás de mim, né? Isso. De toda essa humanidade atrás de mim, vamos assim dizer. E mais do que síntese, você é a realização do sonho dos seus ancestrais. Exatamente. Talvez você tenha sido uma das primeiras universitárias formadas. Olha que lindo. Eu imagino que sim. Imagino que tenha sido pioneira você na sua família. Como mulher, né? Pode ser. Depois você dá uma pesquisada. Quantas se formaram antes de você? Primas, tias, própria mãe, né? Exatamente, é assim. Maravilhoso. Você me diz que se sente muito mais fortalecida, eu já estou feliz. Missão cumprida. Missão pode ficar feliz. Ana Carolina, gratidão, amada. Ana Carolina, o que você viu da semana, da jornada? Tem algum comentário? Eu tive um pouco de dificuldade de participar por completo das aulas, por conta de que eu tinha pacientes para atender, e aí, às vezes, eu assistia metade da aula, a primeira eu não assisti, aí a segunda assisti, a terceira pela metade, a quarta pela metade. Mas eu fui acompanhando, assim, no grupo também, né? Consegui fazer alguns exercícios da ancestralidade. Minha mãe me falou como é que foi feito, eu tentei fazer aqui depois. Foi no primeiro dia, que eu não pude assistir mesmo.
E aí, assim, eu achei muito interessante por conta da valoração das ancestrais, né, que a gente tem que buscar realmente isso, ter uma consciência da importância que a gente chegou onde chegou graças a eles, né, e eu acho que, pelo menos a minha geração, a gente não se fala tanto disso, hoje está se falando, mas há 20 anos atrás nem se pensava em ancestralidade, nada, culturalmente falando. E isso me deixou muito feliz. E trazer isso para o meu dia a dia, né? De tentar buscar isso no dia a dia, de todos os dias relembrar isso e agradecer por estar aqui hoje, nessa geração, nessa existência, nesse período da humanidade, graças a milhares de anos de evolução. Exato. Então, vou dar logo a boa notícia. Eu não vou poder produzir conteúdo esses dias, vou fazer um trabalho com mulheres em São Paulo, presencial. Em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes. Vou viajar, e aí eu vou juntar todos os vídeos, nós vamos abrir os vídeos para vocês fazerem tudo de novo nesse final de semana. Ah, que legal! Que ótimo! Muito bom, vai ser muito bom rever tudo. Eu vou estar fora, e aí também não vou poder divulgar mentoria, enfim. Acabei me enrolando com o tempo e vou abrir os vídeos para vocês reverem com calma, fazerem as práticas com a minha condução. E lá para terça-feira, eu já estou de volta no Rio, eu abro o grupo para a gente conversar de novo. Que aí quem não fez, já fez. Quem quis rever, reviu. Não é? E aí eu posso dar mais essa ajuda, com mais gente tendo podido ver tudo. Ver tudo. E realmente ficou muito bacana, ficou muito inédito. Coisas que eu não tinha feito em ambiente aberto. E novas práticas, referenciais mais diferentes. Então, acho que vale a pena até rever para quem estava, olhar dias depois com outros olhos e anotar, enfim, e aproveitar ao máximo. Que bom, Ana Carolina. Como eu falei na aula, né? Nós ocidentais modernos, nós não aprendemos, né, a cultuar os antepassados, a honrar e reverenciar. É a cultura do que é moderno é melhor, que o que é contemporâneo vence sempre, né? E, na verdade, não. Na verdade, não. Nós vamos ver, estamos vendo a nova geração Google achando que sabe mais do que os seus antepassados, porque domina mais a tecnologia e acessa mais informação, e que isso vale mais do que a experiência de vida. Jamais! Não vale e jamais valerá. E quem deles não acreditar vai aprender a duras penas que é necessário amadurecer até para lidar com a quantidade de informação disponível, com a quantidade de conexão com pessoas diferentes no mundo inteiro. Até para isso é necessário reflexão, experiência, maturidade e sabedoria. Muitos vão aprender de forma dolorosa, mas vão aprender. Mais alguma coisa, Ana Carolina? Não? Vera, amada, conta para a gente sobre essa semana. Conseguiu aproveitar? Como que foi? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Quer falar sobre a jornada florescendo?
Depois dos 40? Posso falar alguma coisa? Como é que foi para você? Ai, para mim foi muito bom, Carla. Foi uma coisa assim, ó, ótima. Acompanhei os vídeos. Você viu que eu não participei muito dos vídeos ali, que eu deixei mais das aulas para as gurias, né? Mas esta semana, tudo que nós fizemos esta semana, Carla, foi assim, ó, valeu por os 11 dias, né? Foi muito bom, foi muito satisfeito, assim, todas as aulas. E aquilo que eu te falei, né, Carla, no dia que a gente fez aquela aula, aquela que foi para voltar, os antepassados, aquelas coisas ali, eu senti uma coisa assim, ó, fora de sério. Foi muito bom. E casualmente foi na véspera do aniversário de morte da minha mãe. Foi uma coisa assim, fora de sério. E depois, no outro dia, eu já estava super bem, estou tranquila. Foi uma coisa assim espetacular. Foi muito bom, muito bom. Hoje até nem estou em casa, estou na casa do meu irmão. Eu disse, eu vou tentar entrar, porque eu estou só com a internet do telefone. E casualmente deu. Eu disse, que bom, eu consegui assistir a Carla, né? Não existe coincidência, existe providência. Exatamente. Foi assim uma coisa fora de sério, maravilhoso para mim, todas foi muito bom, muito bom. Que lindo. Parece que abre tudo, uma coisa que a gente fica mais leve, né, Carla? Fica uma coisa muito bom, muito mesmo. Eu só tenho assim, ó, a agradecer e continuar, pegar na tua mão e continuar sempre. Ninguém solta maravilhoso. A mão de ninguém. Se ninguém soltar a minha, eu também não solto, não. É verdade, é verdade. Pegar eu pego na mão, eu pego no pé, eu pego. Ou no dedão, eu posso fazer uma divulgação assim, eu pego você. Eu pego você. Você não pega ninguém, mas eu pego você. Exatamente, Carla. Ei, doutora. A doutora, às vezes, tem os deslizes, assim, as piadinhas boas. É verdade. Não adianta, a gente tem que ir, tem que dizer que vai e vai embora, né? Vai fazer. Não dá para desistir, né, Carla? Olha, eu para mim, eu não posso falar das gurias, mas eu estou aqui para dizendo, como eu já te conheço há mais tempo, pega na tua mão e faz os temas de casa, como dizem, e faz a nossa parte. E vai embora. E vou te dizer, né, Carla? Meus caminhos estão assim, ó, em todos os sentidos. Tá ouvindo, Aldeci? Todos os da mulher sentidos. Todos os sentidos, Aldeci. Todos os sentidos. Aldeci, pelo amor de Deus. Tá vendo? Assim, ó. Viu? E olha a minha nossa idade, né? Para isso. Acho que Aldeci, acho que você deve ter 4 anos a mais que Aldeci, 4 ou 5 anos só. Tô com 58. Então a gente. Eu tô com 63. 9 de novembro agora. Acertei, 5 anos. Eu digo, eu acompanho as lives sempre que eu posso, eu paro tudo, acompanho e seguir em frente, tá? Tudo, a cabeça muda, tudo, corpo, mente, tudo, e os caminhos estão abrindo. Não é só sobre vida amorosa, mas eu tinha que escolher um nicho para chamar a atenção e para focar o meu trabalho. Eu escolhi isso porque eu considero o amor a coisa mais importante da vida humana. É verdade. Não tem nada mais importante do que o amor. Em todas as suas formas. E aí eu decidi me posicionar assim, mas é sobre toda a sua vida. Saúde, desenvolvimento mental, social, espiritual, tudo. Tudo. Hoje eu estou viajando, tá? A casa da minha sobrinha, do meu irmão querido, da minha sobrinha querida, então todo mundo estou aqui de novo, viu? Então eu não sei, não existe coisa melhor, não existe. Não existe. É só a gente querer fazer e ir em frente, que a gente consegue. É aquilo, não é
não é de um dia para o outro, né, Carla? Tudo tem o seu tempo, tem que ter paciência. Eu não engano ninguém, não tem É mágica, verdade. não. É empenho, é trabalho. Para a É. gente construir a vida que a gente tem hoje, a gente trabalhou. Ah, Carla, mas eu não tenho a vida que eu quero. Mas foi uma construção. É tudo uma construção, é tijolinho por tijolinho. Exato. Então, mas é possível, às vezes parece até mágica, mas é fruto da sua transformação interior. Exatamente. É só isso. É só isso. É a vida te devolvendo, te respondendo, respondendo a sua vibração. Respondendo a quem você é. É verdade. Sempre falo, você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. É o que a gente é. É isso aí. Atrai o que eu sou. É isso aí. Eu lembro que quando saiu, não sei se Márcia lembra, a moda do segredo, Aldeci lembra do livro Segredo, do documentário, aí as pessoas andando com cheque de $1 milhão no bolso, dizendo que iam atrair a loteria. Não adianta botar um cheque de $1 milhão no bolso com uma mentalidade escassa, com medo de perder, sem acreditar na abundância da vida, na generosidade. Não adianta. Pode fazer a ferramenta que quiser. Se a pessoa não se transformar, não vai adiantar. E por falar em transformação, eu quero trazer para vocês algumas orientações sobre o aumento do coeficiente de interessante que você é. Já é interessante, mas pode se tornar mais. E mais magnética. Por que interessante? Eu não sei se eu cheguei a falar ontem, falei tanta coisa. Eu não sei se eu falei por que interessante antes de magnética. Porque nós sempre atraímos, nós estamos atraindo coisas, fatos e pessoas o tempo todo. Freud, a partir de Freud, a gente não tem mais o direito de dizer que os acidentes são acidentais. Freud já provou que até os acidentes são atraídos pelo nosso inconsciente. Inconscientemente, nós atraímos acidentes que parecem incidentais, mas não são. Então, nós atraímos experiências agradáveis, experiências desagradáveis, pessoas agradáveis, pessoas desagradáveis. Uma vida mais saudável ou uma vida menos saudável. Nós criamos ou co-criamos, se vocês preferirem. De todo modo, se você se torna uma mulher mais interessante, você passa a irradiar uma informação de uma mulher mais interessante. E aí o seu magnetismo ele pode ser direcionado para atrair o que você quiser. Quem você quiser, a partir da mulher mais interessante que você é. Nenhuma de vocês estava na turma passada da minha mentoria coletiva, mas eu tinha uma aluna muito engraçada, uma mentoranda muito engraçada. Por quê? Porque ela é empregada doméstica, foi do lar a vida inteira, uma pessoa muito simples. Ela é empregada doméstica porque perdeu a renda que ela tinha, então ela foi ser doméstica, perdeu a casa e foi para morar no emprego. E ela fica em aplicativo, em um WhatsApp, conversando com homens para arranjar namorado. E ela me dizia assim, eu só quero homem intelectual. E foi um custo para eu convencê-la de que se ela não é uma intelectual, para que ela quer um homem intelectual? Aliás, se ela atraísse realmente intelectuais, seria maldição para ambos.
ela é uma pessoa que tem dificuldade de entender o que lê, ela não tem uma alfabetização completa. E está tudo bem. Ela não é melhor nem pior do que a gente. Só que um homem intelectual não é perfil de homem para ela. É infelicidade na certa. Já aconteceu? Já. Eu conheço um grande intelectual que o pai dele era intelectual e a mãe dele era analfabeta. E morreu analfabeta. Só que ele já tem mais de 80 anos. E os pais teriam muito mais de 100 hoje. Antigamente, essas coisas ainda poderiam dar certo. Não é? É o Leonardo Boff. O Leonardo Boff sempre fala que era uma união improvável entre os pais dele, mas deu certo. Deu certo. Até o fim. E a mãe dele nunca se alfabetizou. Mas e o pai era um leitor voraz, tinha uma biblioteca gigante em casa. E os dois filhos, o Leonardo e o Clodovis Boff, são grandes intelectuais. Mas nos dias de hoje, essa diferenciação, ela gera mais sofrimento e perda de tempo do que outra coisa. Então, primeiro a gente se torna mais interessante. E o nosso magnetismo atrai homens mais interessantes. Atrai mais amizades mais interessantes. Atrai parcerias profissionais mais interessantes. A gente se torna mais interessante. E o que é o magnetismo intencional, que eu falo tanto? Porque a gente acaba atraindo, mas a gente pode voltar o nosso superpoder de atração magnética para identificar o que tem a ver com a vida que a gente quer ter. E não fazer ninguém perder tempo com a gente e nem a gente perder o nosso tempo. Você olha, você já sabe. Isso não tem futuro. Eu não vou nem começar. E para a gente se tornar mais interessante e mais magnética, é necessário controlar a própria timidez. Primeira orientação. Controle a sua timidez. Faça a gestão da sua timidez. Timidez não é introversão. Uma pessoa introvertida, ela será introvertida para sempre. E ela precisa se respeitar. Um exemplo da introvertida que precisa se respeitar. Uma pessoa introvertida, numa reunião como essa, no Zoom, comigo, com mulheres que não conhece, ela vai precisar de umas horas quietinha para se refazer do esforço de se expor, do esforço de falar, mesmo num ambiente controlado e seguro. Uma pessoa introvertida não estaria à vontade entre nós. Não é de boa. Ela faria o esforço para se colocar, para interagir, mas ela precisaria de um tempo para se recompor, de um tempo para refletir sobre. Geralmente, as mulheres introvertidas, elas são mais profundas. Elas falam menos e observam mais. Elas refletem mais. Uma mulher muito extrovertida, ela fala demais. Ela está sempre alvoroçada, ela está sempre querendo interação e comunicação, e ela tem pouco tempo para interiorização e para introversão, que é importante, né? Para o amadurecimento. Você pode ver, geralmente, as pessoas introvertidas, elas são mais imaturas. Por isso que são mais divertidas. Tem mais bobeira nesses seres, porque não tem tempo para amadurecer e para refletir. Não se dão o tempo necessário, estão sempre para fora, para fora. Mas a timidez é nefasta. Não,
no mundo que a gente vive atualmente, de tanta informação, e as pessoas disputando a atenção de todas as pessoas, dentro e fora da internet, todo mundo quer receber atenção. Todo mundo quer chamar atenção. Dentro e fora da internet. E para que você tenha uma nova vida amorosa, é necessário controlar a timidez. O que é controlar a timidez? Eu posso não dar todos os passos na direção da minha expressão, na direção do meu posicionamento claro no mundo. Eu posso não dar todos os passos na direção do outro pela primeira vez, mas alguns passos eu preciso dar. Alguns passos eu preciso dar. Eu vou dar um exemplo. Um homem chega perto de mim, me faz uma pergunta. E se eu estou interessada em continuar a conversar com esse homem, eu preciso me expressar de forma a, pelo menos, colocar uma dúvida de que eu estou interessada em conversar com ele. E se eu estou interessada em namorar com ele ou ficar com ele, eu preciso vencer a minha timidez e tocá-lo. Olha aí, mentoria paga. Isso aí é assunto de mentoria paga. Precisa pôr a mão no homem. Pode anotar. Por quê? Porque existem sinais que você precisa dar num processo de comunicação, num processo que envolve afetos, e você precisa se deixar afetar, mas você precisa afetar também. E uma mulher tímida demais... o meu filho João, vou mutar você, Ana Célia, que está barulhento aí. O meu filho João, ele diz: mamãe, entrou muda e saiu calada, é uma planta. Meu filho diz: é uma planta. Sabe assim? Alguém que está ali, algo que está ali naquele ambiente que não interage. Ele diz: mamãe, é uma planta. E é mais ou menos isso. Então, se a mulher é muito introvertida e é muito tímida, ela precisa treinar, vencer a timidez. Ela precisa cruzar o ponto do não retorno, que é começar um novo assunto, que é tocar no homem, mesmo que ele não tenha tocado em você. Ai, meu Deus, vai botar a mão? Vai. Vai colocar a mão? Vai colocar a mão. Agora, nessa pandemia, sim, agora nessa pandemia, o que eu oriento? Toque no braço, toque no cotovelo, de lado. Ninguém se sente ofendido por alguém mexer no seu cotovelo. São áreas que você não se sente invadida e nem invadindo a intimidade de ninguém. E se você não for correspondida, você não sair, você foi para um ponto de não retorno, você deu o sinal claro, mas você não vai ficar envergonhada se você não for comprometida. Eu já vi mulher beijar o homem no rosto e o homem ficar impassível, ela olhar para um lado e para o outro e se sentir envergonhada. Eu já vi isso acontecer em público. E sabe vergonha alheia? Eu senti vergonha alheia. Então, nada que você vá se envergonhar se não tiver aquela correspondência, mas é importante você cruzar o ponto do não retorno. Quer dizer, se mostre interessada. Se mostre interessada. Eu falei muito isso ontem. Para você ser interessante e atrair atenção, se interesse de verdade pelas pessoas. Faça perguntas.
Agregue valor na vida da pessoa, seja útil para ela, ajude ela a pensar. Estou recapitulando a aula de ontem. Apresente um novo universo para ela. E se você quer ser interessante, seja interessada. Tem muita mulher que quer ser bajulada, quer ser amada, quer ser adorada, quer ser idolatrada, só porque ela tem um umbigo e ela só olha para o umbigo dela. Não tem ela não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, pelo contrário, é uma chata. É uma chata. Só quer que olhem para ela. Não agrega valor na vida de ninguém. Não é uma mulher interessante. Ela pode ser bonita quanto for. É como uma estátua de cera. Oh, que linda! Nossa, que traços perfeitos. Passou. Vou olhar a próxima. A próxima beleza que tiver à minha disposição, tá? Então, primeira questão, faça a gestão da sua timidez, sem se violentar, como eu brinco, sem virar uma Carmen Miranda, mas colocar o narizinho de fora da ostra. Igual a tartaruga, colocar a cabecinha de fora do casco para poder avançar. Segunda orientação. É estranho falar isso, mas foi a forma mais popular que eu encontrei de abordar esse assunto. Cultive o seu brilho nos olhos. Cultive o seu brilho nos olhos. Uma ferramenta, uma chave valiosa eu dei na aula de ontem. Do que é que você gosta, criatura? Você gosta de quê nessa vida? O que é que lhe dá prazer, criatura? Autoconhecimento básico. É daí também que vem o seu brilho nos olhos, mas não só uma vez, mas com a prática constante de rituais de autoprazer, de trazer para o seu mundo aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe encanta. Cultive o brilho dos olhos. Não deixe nada apagar o brilho do seu olhar. Sabe o que me encanta muito e me torna muito encantadora? Um defeito meu, um defeito grave que eu tenho. Eu sou viciada em recomeços. Eu estou sempre recomeçando. Isso, para a minha vida financeira, é o caos. Mas, em compensação, eu estou sempre animada, porque eu já deixei para lá aquilo, abri picada na mata, comecei, depois vocês continuem aí. Vou começar de novo, e de novo, e de novo. E isso me traz uma jovialidade que até o meu corpo não reconhece, às vezes, a minha idade. Eu tenho 54 anos e estou na menopausa. Essa semana eu fiz a jornada menstruada. Eu disse para o meu corpo, querido, eu sou uma senhora de 54 anos, você não pode ficar menstruando mais. Acabou para você. Eu digo, o time do meu corpo não está muito. Eu sou uma senhora. Não posso ficar assim, preocupada, menstruada, né? Mas isso tem a ver com uma postura mental, que é um defeito meu, né? Eu não chamo de defeito, eu estou falando de defeito para ser popular, eu chamo de ponto de melhora. Eu preciso ter mais constância, mais consistência e mais paciência para fazer dar certo e colher os louros financeiros daquilo, principalmente. Os salários afetivos eu colho, graças a Deus. Assim, quando começou a Covid, eu fiz uma conversa forte comigo mesma e falei, para morrer, também estou no lucro. Se Deus quiser levar, também já dei uma bela contribuição, sigo nos outros planos. Eu fiquei assim,
muito pacificada quando eu olhei meu caminho até aqui. Então, se eu tivesse que ir, ou se eu tiver que ir de Covid, valeu, tá de bom tamanho, não vou contrariada, não, sabe? Nem vou virar encosto para ficar pegando os médios para realizar o que eu não realizei. Não preciso. Está de bom tamanho, já realizei bastante. Mas, do ponto de vista da carreira, eu preciso ter mais constância e, mesmo me mantendo na mesma posição, continuar com brilho nos olhos. Isso não significa, amadas, que a gente vá mascarar os dias sombrios. Tem dias que os olhos não vão brilhar, porque você está triste, porque você está preocupada demais, porque você está nervosa, ansiosa, mas não pode ser sempre. Não pode ser uma tônica na sua vida, uma vida medíocre, opaca, tediosa, irrelevante, inclusive para você mesma. Nós ainda estamos no Setembro Amarelo, eu estou falando de depressão que leva ao suicídio. Se não parar o trem da depressão, o suicídio é uma possibilidade real. E cultivar o brilho nos olhos tem a ver com isso. É se despir do desejo de agradar a todo mundo, é se despir da fantasia que você pode agradar a gregos e troianos e se fortalecer. O trabalho dessa semana foi muito nisso, para assumir quem você é. Custe o que custar, doa quem doer. Uma das conversas mais tristes que eu tive na minha vida, eu já era terapeuta. E eu estava no primeiro ano da graduação, e um senhor, meu colega de turma, ele falou para mim, eu sempre fui boa de arrancar confidências, e mesmo sem arrancar, eu sempre fui boa das pessoas confiarem em mim e contarem seus segredos, né? E ele me falou: Carla, eu tenho 73 anos e o meu maior sonho é não morrer sem assumir que eu sou homossexual. Carla, eu sou casado há mais de 40 anos e tenho 4 netos. Ninguém nunca desconfiou. Aquilo, gente, aquilo me deu uma tristeza. Eu tinha 18 anos, eu acho. Aquilo me deu uma tristeza, me deu um nó na garganta de pensar que a pessoa viveu uma mentira a vida toda e que o maior sonho era contar a verdade para as pessoas. Já pensaram que vida desgraçada levou esse homem? Então, e mesmo que a gente ache que as pessoas não vão gostar de quem a gente é, do que a gente gosta, a gente precisa alimentar o brilho nos olhos. Custe o que custar. Doa quem doer. Só não pode doer em você. E eu sempre falo, a Bíblia fala, é impossível manter uma cidade iluminada embaixo da mesa. Mas é isso que a gente faz. A gente gasta mais energia se escondendo do que se expressando de maneira verdadeira e autêntica. Eu tiro por mim. Eu gasto mais energia me escondendo do que falando, do que compartilhando, do que me expondo. Eu gasto mais energia para me esconder. Terceira orientação, gente. Desenvolva habilidades de expressão.
a lista é grande. Eu vou até fazer um carrossel com isso, porque é muita informação. Vou deixar lá no meu feed para vocês olharem com calma. Aprenda sobre assuntos de interesse geral. Comportamento humano, conjuntura do seu país, filmes. Hoje em dia, com Netflix, séries. E, principalmente, não de uma forma alienada, sempre correlacionando os filmes, as séries, com os maiores desafios da humanidade. Isso significa melhorar como pessoa, se tornar uma pessoa mais profunda. Todo mundo sabe isso, né? Mas não custa nada eu lembrar, né? De ler bons livros. Eu falei sobre Goethe, ter ido à casa de Goethe, e teve gente de boa posição social e de nível de, não sei se doutorado, mas mestrado tinha. Nunca tinha ouvido falar de Goethe e estava com vergonha de me dizer mas que tem Goethe? Mas quem foi Goethe? Quem é Goethe? Por que você está tão encantada de ter ido na casa dele? Eu sei que você vai me zoar, mas dá para você me explicar? Então, inclusive, essa criatura é uma criatura sozinha e bem desinteressante, com todo o dinheiro que ela tem, já de família e por causa do emprego. Então, assista os melhores filmes, siga blogs, sites interessantes, canais interessantes do YouTube. Mas interessantes para quem? Para você, criatura. Tem mulher que chega para mim, olha, ouvi falar que o homem gosta disso, homem gosta daquilo. Outro dia, uma veio falar comigo, Carla, fulana me falou que eu estou magra demais e que homem gosta de uma barriguinha para apertar. Eu falei, como? Só porque ela é professora de educação física e tem uma pança enorme, ela está implicando porque você é magra? Sai dessa! Não existe isso. Homem gosta de. Homem gosta de mulher barriguda, homem gosta de mulher magrinha, homem gosta de mulher cheinha, depende do homem. Então, você precisa se tornar interessante para você mesma. Volto à pergunta de ontem, do que você gosta. Isso lhe interessa. Hoje uma pessoa estava falando, mas você conhece o Rapa, o conjunto? Eu falei, conheço. A pessoa tem até mais idade que eu. Qual música? Aí eu falei, eu só conheço essa. Mas você só conhece essa música do Rapa? Eles têm letras elaboradas, eles são... Eu falei, eu não gosto de rock. Não gosto de rock? Eu não gosto de rock. Portanto, eu só conheço a música do Rapa que tocou e nem sei cantar. Eu não gosto de rock. Então, não é porque eu imagino que homens da minha faixa etária, um pouco mais velhos, foram roqueiros e ainda são roqueiros, é que eu vou passar a me interessar por rock. Sem chance. Eu não gosto de rock. Vou ter que atrair a atenção dos homens que gostam de samba. Eu gosto de samba e de música religiosa. Gosto de mantra, gosto de música gospel, gosto de música católica, eu gosto de música religiosa. Bom, essa que eu sou. E aí, o que eu faço? Eu ouço muito, eu conheço muito, eu canto muito, eu ponho no meu trabalho. Por quê? Porque genuinamente eu me interesso. Então, desenvolva disposição para servir, assista os melhores filmes e busque a verdade. Onde tiver um cheirinho de verdade, vá buscar e vá confrontar com as suas crenças. Não importa se é em filosofias, se é em religiões, em textos sagrados. Não importa, best-sellers, filmes, gurus, estou nem aí. Eu sinto um cheiro de verdade e de profundidade,
eu fico ali, eu me aprofundo até entender, até chegar onde eu quero. Sem preconceito. E tudo isso faz com que você se expresse de uma maneira mais interessante e magnética. Acho que foi a Aldeci que falou ontem, na super aula, ou anteontem, as pessoas estão muito rasas. Não foi você que falou, Aldeci? Você escreveu? Foi você, né? Totalmente. As pessoas estão muito rasas, muito superficiais. Aí eu trago um dos maiores pensadores contemporâneos, que é o Bauman, que traz o conceito da modernidade líquida e transcende esse conceito para o amor líquido. Significa não ter consistência, escorre pelos dedos. É de uma impermanência absurda. Bauman fala disso. E, por causa da modernidade líquida, é tudo muito rápido e muito superficial. A gente tem que se diferenciar. Fazendo algumas das minhas orientações, você já vai ser uma mulher muito diferenciada. Porque o que eu estou vendo é meu cabelo, minha unha, e não sei o quê, e a maquiagem, e agora a moda, e... Nossa, muitas peças muito triviais. Muito triviais. Tem isso, cara. Carla, sem interromper a tua fala, que está magnífica. Em 2011, eu trabalhei numa multinacional. Foi assim, eu fiquei lá quase 3 anos e meio, 3 anos praticamente. E lá eu sofri um assédio horroroso, assédio moral e tal. Mas o que me deixava doente, literalmente doente, eram as pessoas que falavam da bolsa da Vitor Hugo, sapato não sei de quem, como se aquilo fosse a 8ª maravilha do mundo, fosse primordial para a humanidade, entendeu? Isso. Olha, aquilo como se tivesse uma importância enorme. Exatamente. Coisas como de olhar um filme, por exemplo, eu sou cinéfila, olhar um filme e fazer um link com algum tema da realidade, do que está acontecendo no mundo, as pessoas olhavam para você como se fosse um ET, tivesse falando uma outra língua. Papo cabeça, papo chato. Papo cabeça. É isso. Olha, eu ficava doente, gente. Sim. Mas, assim, nesse mercado da modernidade líquida, da artificialidade, muitos homens, muitas pessoas se interessam por pessoas mais profundas. Já estão de saco cheio dessa situação que não leva para lugar nenhum. Quebre padrões. Quebre padrões. Inclusive na sua comunicação oral. Sabe uma coisa legal para você testar? Vai num assunto, muda de assunto de repente. E veja se a pessoa vai te pedir para voltar. Significa que ela estava prestando atenção. São pequenos testes. E você quebra padrão na sua narrativa. Por exemplo, eu estou falando disso, né? Se torna mais interessante e magnética. E aí eu posso dizer, caramba, entrou uma abelha, porque as abelhas, o mel, a apicultura no país. E se eu ficar lá e ninguém me perguntar, mas não eram 8 orientações, Carla? Faltam algumas. Ninguém estava prestando atenção no que eu estava falando. Então, quebre padrão para reter a atenção. Mude o tom da voz, mude o ritmo do falar, mude de assunto, mas sempre que faça sentido, pelo amor de Deus, você não vai estar falando
igual João Gilberto e, de repente, começar a gritar como uma doida, sem que isso faça sentido, não é isso. Mas quebrar padrão para... As pessoas que quebram padrões, elas são sempre mais interessantes. Às vezes, interessantes negativamente, como uma criança que só quer chamar atenção fazendo bagunça, quebrando as coisas. Mas padrões quebrados sempre chamam atenção. Ontem eu já falei de levantar bolas, falei um pouco, mas explicando melhor hoje. Crie um contexto ao seu redor, na sua presença, que gere felicidade. Se você tiver que dar uma má notícia, dê. Se você tiver que conversar sobre algo pesado e negativo, converse. Mas que isso não seja a sua narrativa constante. Pesada, cheia de má notícias. Eu chamo de profeta do caos. A profeta do caos, ela está antenada sobre todas as desgraças, principalmente que aparecem na grande mídia, e ela repete aquilo, ela repete as desgraças. E aí diz, você viu que teve um furacão, você viu que teve um serial killer, você viu o tempo todo te repetindo notícias desgraçadas. Levante a bola e crie um contexto de felicidade. Ah, mas felicidade é um estado que a pessoa escolhe sentir ou não, mas pelo menos um pouco mais de alegria, um pouco mais de leveza e positividade. Positividade. As pessoas vão querer ficarem perto de você. Vão querer a sua companhia. Porque diz, nossa, eu me sinto tão bem. Nossa, você é tão leve, nossa, é tão agradável, você é tão interessante. Tem a ver com isso. E sempre fale sobre algo que a pessoa tenha interesse. Não fale só sobre o que é interessante para você. Saiba sobre o que lhe interessa, mas se interesse pelo interesse do outro. Interesse genuíno, para que você entre no ponto de vista do outro e que o outro se sinta acolhido, aconchegado, recebido, bem-chegado. Você quer se sentir interessante, mas as pessoas também. Não é fazer como eu fazia quando eu bebia. Eu já sou interessada nas pessoas, eu já acolho, eu já escuto. Mas quando eu bebia, eu perdi o senso crítico e dava atenção demais a gente desinteressante. Ria de piada sem graça. Sabe o que acontecia? No dia seguinte, ou depois que eu encontrava com as pessoas vinham com uma intimidade, vinham continuando aqueles assuntos e que não tinham a menor graça. E aí eu me lembrava, claro, eu estava rindo, eu estava dando atenção, eu estava me comportando como se aquilo fosse importante para mim. Por quê? Porque eu estava bêbada. Estava alcoolizada. Então, assim, não é isso. Não é fingir que está interessada no que não está interessada, mas é demonstrar interesse quando realmente te interessa, né? Outra coisa também, eu estou aprendendo, eu sempre me achei muito popular na linguagem. Eu sempre achei minha linguagem muito acessível. E tem influenciadores que me falam, Carla, não é acessível, não. Você está melhorando, mas não dava para entender tudo que você falava. E eu me achando a super popular, toda popular eu. Me disseram, não é tão fácil entender você, não. Melhora isso, melhora a sua comunicação. E como é que você faz isso? Dicção boa.
se faça entender de verdade, dicção boa, fale pausadamente, e se você quiser falar algo diferente, explique por que você está falando sobre aquilo. Quantas vezes a pessoa está falando comigo e eu estou pensando, Senhor, por que ela está me dizendo isso? Eu não estou vendo o nexo da pessoa estar falando sobre isso agora, meu Deus. Por que ela fez essa opção? Às vezes só faltou a pessoa me explicar por que ela estava tocando naquele assunto. Por que ela achou relevante falar sobre aquilo. E, na dúvida, imagine se uma criança de 10 anos entenderia o que você está falando. Fale para ela. Provavelmente, a maioria dos adultos vai entender o que você fala. Pensa assim, uma criança de 10 anos ia entender o que eu estou falando aqui? Acho que sim. Então, a maioria das pessoas entende. Ai, ai. Agora, uma arte esquecida. Contar histórias. Contar histórias intencionalmente, com intencionalidade. Na Grécia Antiga, os filósofos ensinavam através de histórias. Jesus deixou inúmeras parábolas na Bíblia. Parábolas que ele contava e os escribas registraram. É muito interessante, porque as histórias se conectam com o nosso inconsciente coletivo, com os arquétipos. Aprenda a contar boas histórias na intenção que lhe interessa. Eu vou dar um exemplo que eu dei ontem que me chocou, da mulher que eu conheci que escondeu que tinha filhos, que tinha 2 filhos. Estava namorando e o cara não sabia. Eu estou chocada com isso até agora. O cara não sabia que ela tinha filhos. E aí, o que eu faria? Antes de começar a namorar, mesmo sabendo que ele pudesse ter problemas, eu engataria uma história trazendo os filhos. Que o meu filho mais velho, que é de um pai, que eu tive um caso, ou que eu casei, separei, já a mais nova, já a minha filha mais nova, ambos ficam com a minha mãe, porque eu trabalho muito, eu já passaria numa mesma história para contar um fato, eu já passaria ali os recados que estavam me deixando insegura com relação àquele contato, por exemplo. É uma arte, mas se você sabe contar boas histórias que tenham sentido e que favoreçam a sua comunicação, caramba, você se torna uma mulher interessante. Segunda, né? Já é a 6ª orientação, mas no meio de uma eu dei mais uma dúzia. Aí já perdi as contas. Aprenda a mudar o seu estado emocional. Não sei se Ana Carolina, que já é de uma geração diferente da nossa, mas Márcia já deve ter visto muita mulher estragar a noite de um homem porque se aborreceu, se emburrou e todo mundo percebeu que ela ficou emburrada. Acabou a noite, acabou a festa, acabou o jantar, acabou o almoço de família, porque a fulana ficou com raivinha e para ela acabou. Todo mundo já viu mulher. Mulher, inclusive, é useira e vezeira de fazer isso. Homem disfarça. Já repararam? Que às vezes o homem é mais social, o homem disfarça mais, a mulher já se fecha. Gosta do lar, né? Oi? Como diria na linguagem popular de hoje, gosta de um barraco, né? Gosta de estragar a festa de todo mundo. Às vezes faz escândalo, mas fica de um jeito tão é desagradável. Uma energia negativa começa a circular, né? Horrível, que o homem só quer tirar aquela mulher dali, ou só quer se livrar daquela mulher.
aprenda a mudar o seu estado emocional. Se você está com um namorado, um ficante, um crush, se você está com uma pessoa e aquilo desagradou você, é para resolver no momento certo com aquela pessoa. Aqui nós estamos numa festa. É um ambiente de alegria e de descontração. Depois eu resolvo isso. Depois a gente conversa. Igual a mãe fala com o filho. Ah, aprontou? Em casa a gente conversa. Deixa eu continuar aqui curtindo a minha festa, mas saiba, quando chegar em casa, você vai ver uma coisa. Mas a mãe, que é mais madura, ela não vai estragar o momento de todo mundo porque a criança desagradou a ela. Ela sabe a hora de conversar, de repreender. E, às vezes, a mulher não sabe, a esposa, a namorada. Guarde a sua raiva, guarde a sua contrariedade, guarde a sua indignação para expressar no momento certo. Mude o estado emocional e volte ao modo que tenha a ver com aquele contexto. Isso é uma arte, mas é possível. Mas é possível. Eu sempre falo, eu não posso fazer a gestão das emoções de vocês, mas das minhas emoções eu posso fazer a gestão. Não é ter controle absoluto, mas lidar com as próprias emoções com mais maturidade. É possível. Eu me descontrolei, eu perdi a cabeça, eu saí de mim. Quando eu fico assim, eu perco o juízo, eu fico cega, quando eu vejo, eu já fiz. Esse descontrole emocional ele pode ser trabalhado. Então, mude o seu estado emocional, use as melhores capacidades que você tem, pense em outra coisa, mude de assunto e continue na direção que você quer chegar. Também é muito interessante uma mulher que, ao conversar, ela desinstala ideias e reinstala outras ideias enquanto ela fala. Por exemplo, eu fiz uma live semana passada ou semana retrasada, dizendo assim, vício de consumo ou vício de consumo não é problema. Não sei se alguém viu. Consumo excessivo não é problema. O que eu fiz? Eu desinstalei a ideia de que o consumo excessivo é um problema, porque na verdade não é. Ele é sintoma de um problema, ele é o sinal de um problema. É claro que ele gera outros problemas, mas o problema não é o consumo excessivo. O problema é a insatisfação. O problema é o buraco insaciável, o poço sem fundo que está dentro dessa mulher, que não consegue parar de consumir. Esse é o problema. É a causa. Então, o que eu fiz? Eu desinstalei uma ideia e trouxe outra. Olha, o buraco aí é mais embaixo. Não dá para olhar só para o consumismo e tentar resolver. E, por fim, essa é uma das mais. E eu já nasci com isso. Mas eu o ensino a desenvolver. Conexão. Vou falar de uma frase que eu não sei falar em francês, de Montaigne. Ou Montaigne. Ele diz assim: mesmo os reis mais poderosos sempre estarão sentados sobre os seus cus. Eu vou repetir. Mesmo os reis mais poderosos sempre estarão sentados sobre os próprios cus.
o que significa que a nossa humanidade nos iguala. E eu vejo muita mulher perder pontos no mundo do amor porque fica endeusando o homem. Não se conecta com o homem de igual para igual. Entra na condição de fã. Vem como fã. E não tem nada mais chato para uma pessoa saudável ficar namorando fã, se relacionando com fã. Gente que fica babando seu ovo, fica batendo cabeça, ave César. Isso é muito chato. Isso é muito chato. O homem não é melhor do que você. Leve a relação de forma leve e alegre, tratando o homem de igual para igual. E aí é uma das poucas vezes que eu recomendo a gente resgatar a nossa criança. Se você vir crianças pequenas brincando, elas se tratam de igual para igual. Se chegar um coleguinha sem o braço, as crianças não comentam e não percebem e não discriminam nem endeusam. Tratam normalmente. Se todas as crianças são brancas e chega uma criança negra ou uma criança indígena, ela é tratada como as outras crianças. Só à medida que elas vão crescendo, é que elas vão sendo convencidas dos preconceitos. Mas quando a criança é muito pequenininha, chega uma outra criança com deficiência mental, por exemplo, a criança nem percebe, chama, quer brincar do mesmo jeito que brinca com as outras. E a gente diz assim, calma. Né? Antigamente dizia, calma, ele é doentinho. Ele não dá conta de fazer o que vocês fazem. Vai devagar com ele, porque ele pode cair. A Aldeci já viu isso. Criança pequena não distingue. Coloca os desafios, trata de igual para igual, puxa para cá, puxa para lá. A pessoa tem deficiência física, a criança tem deficiência mental, a criança é preta, a criança é amarela, a criança é vermelha, a criança não tem uma perna, não tem um braço. Para as crianças pequenas, é tudo a mesma coisa, é tudo criança. Então, para terminar, eu quero deixar essa mensagem, que basta você lembrar que todos sentam sobre seus cus, como o filósofo francês nos disse, e lembrar com isso que todos somos iguais. Tem um pouco mais de fama aqui, mais dinheiro ali, mais idade aqui. Todos merecem respeito, né? Mais dificuldades físicas aqui, mais poder, mais prestígio. Mas todos somos iguais. E essa conexão, ela é muito importante quando a gente quer lidar com pessoas saudáveis, mentalmente e emocionalmente. É claro que tem político que vive só com bajulador. Eu conheço gente assim. Se não tem um bajulador, não está feliz. Adora ter gente babando o ovo. Mas isso é gente que precisa se sentir valorizada 24 horas por dia, com gente jogando confete, abrindo tapete vermelho onde passa. Mas, no geral, as pessoas mais saudáveis, elas não valorizam quem fica endeusando. Um homem mais bem resolvido, ele não gosta de uma mulher que fique desconfortável na presença dele, que fique afetada, né? Cheia de caras e bocas, se torna outra pessoa quando o cara está perto. Somos todos iguais. Os homens não são melhores do que nós. Nós somos mulheres valorosas e valiosas e interessantes. E é natural que as pessoas interessantes se interessem por nós. Mas porque elas têm algumas coisas que às vezes nós não temos, ou mais dinheiro, ou mais fama.
ou até mais cultura geral, ou um nível de escolaridade mais alto, elas não são melhores do que nós. E isso torna a convivência com uma mulher assim uma delícia, porque ela não se intimida, ela não fica afetada, não vira uma caricatura, e também não é snob, não é pedante, acha que é melhor que todo mundo. Ela é igual, ela é simples, ela é madura, ela é leve e ela é alegre. Palavra aberta. Se alguém está em dúvida se deve entrar para a mentoria Nova Vida Amorosa, pode me perguntar agora e pode me perguntar também no meu privado, no direct, no WhatsApp. Eu vou estar em viagem, mas eu vou responder. Eu vou estar onde eu estiver com internet, eu vou responder. Então, uma rodada de palavra final, porque, afinal de contas, são quase 11 horas da noite. Se deixar, eu falo mais do que deputado baiano. Eu faço discursos maiores do que o falecido Fidel Castro. Márcia se lembra disso. Ana Carolina acho que não chegou a ver, mas Márcia sabe do que eu estou falando. Eu assisti um discurso dele ao vivo em Cuba, em Havana. Gente, eu nunca fui a Cuba. Você foi a Cuba? Eu esqueci de falar, mas eu acho que ontem eu falei, né? Como viajar nos torna mais interessantes. Eu falei um pouco, né? Eu trabalhei na Fiocruz e o meu orientador, um dos maiores intelectuais que eu conheci, mas ele tinha muito orgulho de eu ter ido ao Butão. Eu ia almoçar com ele, né, em restaurantes diferentes. Aí ele dizia assim: a Carla foi ao Butão, você sabia que a Carla voltou do Butão? Aí a pessoa: Butão, Carla Moura, o que você foi fazer no Butão? Aí eu fui pesquisar a felicidade. E me conta, o que você encontrou no Butão? Você é a única pessoa que eu conheço ao vivo e a cores que foi ao Butão, me conta. Era impressionante como as pessoas se deslumbravam quando eu não falava. Para que eu ia falar para todo mundo que eu fui ao Butão? Para que eu ia falar isso? Mas ele dizia: gente, vocês sabem que a Carla foi ao Butão? Vamos entrevistar, porque deve ter coisas que ela não me contou ainda. Ele ficou encantado com a minha coragem de ter ido ao Butão. Coragem e o dinheiro, né? Porque é caríssimo. O dinheiro é o desse. A diária para ficar no Butão é gigante, porque eles não gostam de turista. Então, a permanência é cara. Mas o Butão, é claro que foi um exagero meu, mas eu percebo, por eu ser uma pessoa muito viajada, isso me gera uma vantagem nos ambientes. Sempre, sempre. Mesmo de pessoas que tenham muito dinheiro. Nem todo mundo que tem dinheiro viajou muito. Por um motivo ou por outro, né? Porque tem sempre história para contar, né? Sempre tem uma novidade para contar. Não, né? e outra coisa, você abre a mente para outras culturas, você percebe o quanto o que a gente dá valor é cultural. É. E outras culturas não dão, e ninguém é melhor do que ninguém. A verdade não está aqui ou ali, ela está em todos os lugares, depende do seu ponto de vista. Exatamente. Palavras finais, amadas. Maravilhosa aula. Valeu a pena chegar até quase às 23 horas. São conselhos pertinentes, né, a essa questão que nós estamos abordando aqui do amor, né, e da importância do amor. E é isso aí, é se reconstruir a cada dia, a cada passo, é ter essa consciência de que nós podemos e merecemos e que somos iguais. Sem receitinha de bolo. É se tornar interessante. Exatamente. Quem mais quer falar? Vera e Adriana, que estão aí sem câmera, podem botar a câmera para eu ver e ouvir vocês. Pelo menos se despeçam da gente.
Então tá, eu vou falar porque eu já estou quase apanhando aqui do meu irmão. Carla, o que eu quero te dizer assim, ó, sempre te agradecendo, gratidão, gratidão, porque tuas palavras assim, ó, não tem explicação. É maravilhosa. Plena sexta-feira, te arrumando para viajar até 11 horas da noite, e falando essas palavras maravilhosas. Então, eu só tenho a agradecer. Como tu diz, pegar no pé e ir embora. Tá? Eu te desejo, assim, ó, muito obrigado, uma boa viagem para você, aproveitam e ficam com Deus, e um ótimo final de semana. Tá? E Amém, gratidão amado. por estar com nós até essa hora. Para você também. Ah, mas se eu não desse a matéria toda, eu sou professora Caxias, eu não ia ficar satisfeita, então estou aqui, entreguei. Maravilhoso. Só temos só Adriana, isso. boa noite, amada. Fala com a gente um pouco. Fala, Adriana. Ai, boa noite. Boa noite. Boa noite, Adriana. Eu só tenho a te agradecer por mais um dia juntas, misturadas e sem aglomeração. Maravilha. Muito bom ver vocês. Não sei se você ouviu, mas eu vou deixar de presente esse final de semana, inclusive essa aula de hoje. Que bom. Eu vou botar no WhatsApp uma lista com os links das aulas, tudo arrumadinho, para vocês assistirem o que vocês perderam, reverem o que vocês quiserem. E aí, semana que vem, eu tiro do ar de novo. Obrigada, Vai e volte com Deus, viu? Enquanto eu estou com umas, vocês estão comigo pelo vídeo. Adoro, eu estou quase onipresente, eu. Coisa linda. É verdade. Ana Carolina, quer falar? Quero agradecer pela aula de hoje, pelas pontuações, por relembrar a gente de tanta coisa que a gente não coloca no dia a dia, né? Questão do amor próprio, questão de ver que a gente é igual, né? Questão que a gente pode e deve gerir nossas emoções para o nosso bem e para o bem do próximo, né? Coisa que a gente às vezes deixa passar e só não trouxe. Saber não que a gente descoberta. Eu vou desligar. pegou bastante, né? Quantos anos você tem, Carolina? Eu tenho 42. Mentira! É. Ai, eu estava te dando 32, mais ou menos. Que bom. Eu estava falando, ela não viu e tal, eu estava te dando muito menos. Ah, então você é minha cliente ideal, você está depois dos 40? Maravilha. Estou sim. Estou muito grata por tudo hoje. Foi muito boa a aula, muito ótimo. Então, agora vai maratonar. Carla Flix. Mas Carla Flix fazendo as práticas. Só assim você consolida seus aprendizados e, como diz o povo, conhecimento não ocupa lugar. Mesmo depois que desencarnar, o que você está aprendendo aqui, você vai levar. Então, assim, não é só acumular informação como uma biblioteca fechada. É realmente vivenciar e transformar a própria vida numa obra de arte. Muito interessante, principalmente para você mesma, né? Aldeci, quer falar, amada? Igual a Vera, só agradecer por esses momentos maravilhosos de aprendizado. E você me relembrou aqui uma aula, foi quase que um curso que eu fiz uma vez, sobre essas técnicas comportamentais de relacionamentos, conquistas, essas coisas. Então, eu escutei muita coisa que me relembrou aqui, é muito bom. Vai praticar. Só agradecer. Um beijo, amadas. Vou fechar lá o grupo que eu deixei aberto caso aparecesse alguma perdida. E hoje, acho que não.
Mas amanhã de manhã eu vou fazer a lista da Carla Flix para vocês se divertirem no final de semana. Um beijo. Até a semana que vem. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.